através do esporte. Deus ele tem nos abençoado muito nesse tempo. Nós tiramos esse tempo aqui para reunir várias pessoas de diversos locais para estarem adorando a Deus e cultuando a Deus naquilo que ele representa em nossas vidas, ou seja, tudo. Amém? Então nós vamos estar orando agora. Depois de orar, vou apresentar para vocês hoje as mulheres que vão nos abençoar nessa noite, e tenho certeza que Deus falará conosco em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por nos guardar. Obrigado, Espírito Santo, por nos fortalecer. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, por esse dia que o Senhor escolheu, Senhor, para estarmos reunidos em Teu santo nome, Senhor, para, através do louvor, Senhor, através da palavra, Senhor, nós podemos estar, Senhor, mais perto de Ti, Senhor, e aprender ainda mais, Senhor, de Ti, Senhor. O Senhor é aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o poder. E diante do Senhor, Senhor, nós olhamos e reconhecemos, Senhor, que necessitamos de Ti, Senhor. Nós somos, Senhor, verdadeiros dependentes, Senhor, da Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dos seus filhos e esse momento, Senhor, de comunhão, Senhor, que teremos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, essa é a nossa live de Atletas de Cristo, onde realizamos as reuniões toda segunda-feira, a partir das 7h30 da noite. Nós estamos reunidos para poder falar um pouco de Deus, reunindo pessoas de diversos locais, de diversos estados e até de fora do país. Então, muito obrigado você. E hoje nós temos duas pessoas abençoadas que vão nos abençoar. Nós temos a Neiva e a sua casa, né? A Neiva ela é de um grupo, de um ministério abençoado, o Ministério Manaim. Ele é um grupo, eu vi as ações que esse ministério fez agora na época dos alagados, da alagação. Eles não pararam atividades, eles fazem atividade com crianças, eles buscam resgatar essas pessoas, sabe, desde o tempo ainda de adolescência. Então é um trabalho abençoado. Então a Neiva hoje vai nos abençoar com louvor. E nós temos também a irmã Carla, que é da Igreja Missão Batista para os Povos, uma mulher de Deus que faz parte também dos Atletas de Cristo. A Neiva faz parte há uns 3 anos, 4 anos. A Carla faz parte dos atletas desde o início, né? A Carla está conosco durante toda essa caminhada de 13 anos do projeto. Então, a Carla vai hoje estar nos abençoando com a palavra também. Então, já quero passar direto para a Neiva, para que ela possa estar nos abençoando com louvor. Graça e paz, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais uma live de 13 anos dos Atletas de Cristo. E é uma honra para mim poder estar aqui para receber também mais de Deus, porque quando a gente ministra, a gente também é primeiro ministrado. E eu queria que você, nesse momento, voltasse os seus pensamentos para o Senhor, para Deus, para aquele que pode mudar a nossa história. Eu quero te dizer que, independente da situação, independente da circunstância, o nosso Deus é maior que tudo. O nosso Deus é maior que as nossas limitações. O nosso Deus é maior que a nossa própria dor. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é o Deus do impossível, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Tão somente devemos crer naquele que pode todas as coisas. E por isso nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, para engrandecer o nome daquele que é único, que é digno de todo o nosso louvor e adoração. Amém? Então eu te convido essa noite a estar louvando esse louvor junto comigo. Amém? Espírito Santo de Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nós estamos aqui para dizer que somente Tu és santo, digno de toda honra e de toda glória. Sem Ti nós não somos nada. Nós declaramos essa live, meu Pai, a nossa dependência de Ti, Espírito Santo. Porque Tu és maior que tudo, Tu és santo. Aqui estamos nós, diante do trono da graça. Aleluia. Aqui estamos, Deus, perante Tua misericórdia.
Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos seus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, que só tu és santo, Senhor, santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Espírito Santo de Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nós estamos aqui para te render graças e louvores, porque tu és digno de toda honra e de toda glória. Só uma palavra a dizer, só uma palavra, Senhor, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Oh, aleluia, glória a Deus, Micaia, nós estamos aqui para declarar que só tu és santo, 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 digno de todo louvor e adoração. Espírito Santo de Deus, entra com a tua visão, vem com a providência na vida de cada um participante dessa live, meu Pai. Que nós possamos ser cheios, revestidos do teu poder e da tua glória, meu Pai. Porque tu és santo, porque tu és santo, porque tu és santo, tua misericórdia dura por todo sempre, Senhor. Tu és poderoso, tu és santo, santo, digno de todo louvor e adoração. Santo é o teu santo nome, digno de toda honra.
digno de todo louvor e adoração. Paizinho, como não ser apaixonada por ti, Senhor. Tu que tem nos fortalecido dia após dia, ministrado aos nossos corações o teu poder e a tua glória. Senhor, nós queremos declarar a nossa dependência a Ti, Espírito Santo, e declarar que somente Tu és o único Deus digno de todo o nosso louvor e adoração. Porque não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há outro igual a Ti. Tu és santo, Cordeiro Santo de Deus. Recebe, Senhor. Recebe o melhor que nós temos para Ti. Nos esvazia de nós mesmos e nos enche de Ti, Senhor, para que nós possamos transbordar o Teu amor, que nós possamos transbordar a Tua graça e ser exemplo de Teu Filho Jesus aqui nessa terra. Espírito Santo, nós vamos para fazer somente a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nessa live, meu Pai, nós queremos demonstrar o nosso amor para Ti. Nós queremos ser a canção que Te faça feliz, que Te faça sorrir. E ao olhar para nós, eu só dizer, eis o meu filho em quem me comprazo. Eis o meu filho muito amado. Espírito Santo, nós queremos declarar essa noite o nosso amor a Ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, caia, terra, canta, la manai, canta, la basura. Nós Te amamos, Te exaltamos, engrandecemos o Teu nome. Meu coração eu entreguei a Ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo Te encontrar, pois tenho algo a Te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo Te encontrar, pois tenho algo a Te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, 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 Jesus. Declare ao Senhor. Meu coração eu entreguei somente a Ti, Senhor, a Ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo Te encontrar, pois tenho algo a Te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo Te encontrar, pois tenho algo a Te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
Jesus. Declare ao Senhor, Jesus, meu amado é Jesus, Jesus, quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar e olhando pra mim e te vendo assim, filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar e olhando pra mim, dizendo assim, filho meu, eu te amo. Jesus, esse nome é maravilhoso. Oh, aleluia, glória a Deus. Sim, teu nome é Jesus, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus amado, nós queremos declarar essa noite a total dependência de Ti. Nós queremos declarar o nosso amor por Ti. Queremos declarar, meu Pai, que antes de eu ser e sentir amado, o Senhor me amou primeiro. Eu quero declarar, meu Pai, que eu me sinto amada, que eu tenho a paternidade. E Tu, Jesus, é meu Salvador, meu Senhor, meu Redentor, que vive e reina dentro de mim. Oh, aleluia, glória a Deus, santo, santo és Tu. Fica à vontade, meu Pai. Toma o lugar que é Teu. Nessa live de adoração, tabernáculo de adoração. Fica à vontade, Espírito Santo, porque nós estamos aqui para nos encher de Ti, Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, Neiva. Louvado seja Deus. Essa canção é uma canção muito especial na minha vida, na vida da Deise. A Deise, ela está aqui do meu lado. Uma canção muito especial, né? Nós amamos essa canção, amamos louvar a canção. Que Deus continue abençoando sua vida, a sua família, o seu ministério Manaim, o seu ministério missionário, não só aqui na cidade de Rio Branco, mas subindo o rio abaixo, o rio acima, alcançando a muitos em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora nós vamos orar, né? Esse é um tempo que nós tiramos para fazer um período de oração, um período de oração por aquelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão passando algum tipo de problema, alguma situação. Esse é um tempo que nós tiramos. E antes de orar, eu queria só testemunhar rapidamente aquilo que Deus operou na minha vida. Há cerca de há uma semana atrás, há 7 dias atrás, dessa mesma hora praticamente, eu estava indo na casa da Neiva, que estava louvando hoje, para estar indo para o hospital, né, o PS, pronto-socorro, com o intuito de me internar, mas por conta de uma crise renal que eu estava tendo há mais de 25 dias, com 2 cálculos renais que estava na região dos rins, já tinha descido, na verdade, da região dos rins, estava no ureté, 2 cálculos que na visão médica não tinha como sair dos rins, mas eles saíram, foram para uma outra região, ureté, e do ureté ele não passava pelo tamanho dele. E eu me internei na segunda-feira, de acordo com a avaliação médica, e ali muitas pessoas orando, e eu louvo a Deus pelos amigos que tenho, louvo a Deus pelos irmãos na fé que tenho, louvo a Deus porque o Senhor nesse tempo me mostrou o quanto Ele
Ele me ama, eu nunca tive dúvida, né, do amor de Deus sobre a minha vida, mas essa semana eu senti um amor que eu ainda não conhecia através das pessoas, através do cuidado, através de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus moveu. Então eu estava no PS no intuito de ir para uma sala de cirurgia, mas haviam algumas palavras liberadas, sabe, por profetas de Deus, que eu não passaria por uma mesa cirúrgica. E a minha confiança ela é no Senhor, mas sabendo que o Senhor poderia usar também a medicina para poder, sobre a minha vida, realizar também um milagre através de um ato cirúrgico, mas acreditando dele também no sobrenatural, né? E quando foi na quarta-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus, as pedras que eu tinha, elas saíram naturalmente. E como diz o médico Omar, né? O médico que a Neiva me apresentou, não tem explicação, como ele disse, a Neiva estava me contando que ele mostrou para todo mundo lá no PS como é que eu tinha expelido aquelas pedras daquela forma, daquele tamanho. Não existe explicação médica, não senti nenhuma dor, nenhuma dor. Apenas olhei, né, aquelas pedras dentro de um copo e falei: Senhor, tu realizou o milagre. Então, ali eu contemplei ainda mais o amor de Deus através da palavra que ele tinha liberado, onde eu não faria cirurgia, e ali eu vi que Deus estava realmente realizando sobre a minha vida um verdadeiro milagre. E nós estávamos ontem até na igreja no culto, e no culto ontem estavam louvando uma canção que falava assim: já vi o seu amor fazer milagres, e o Senhor me sustentou até aqui. E ontem eu louvei e agradeci a Deus, porque eu já vi o amor de Deus fazer milagre, e já vi o amor de Deus, o Senhor me sustentando até aqui. Então ali eu mostrei ao médico, o médico ele fez outro exame de imagem. Na quinta-feira o especialista foi lá e disse: meu filho, você não tem mais nada obstruindo você não precisa de cirurgia, você pode ir para casa, não precisa nada de cirurgia, e eu, doutor, agora vou cuidar de você. Você é um caso especial, não sei como você expeliu essa pedra grande, a outra pedra que você tinha, ela explodiu dentro dos seus rins, porque só saiu as migalhas, os farelos dela, então você é um verdadeiro milagre. Então, Geucimar, meu irmão, sei que você está passando por luta, como disse meu pai, né, na área da enfermidade, mas creia, meu irmão, você falou uma palavra certa aqui. É no tempo de Deus. O Senhor, em tudo, ele tem um propósito. E durante esse propósito, e durante essa caminhada, o Senhor, ele nos ensina. E o Senhor, ele vem me ensinando muito a ser, sabe, em todos os dias, totalmente dependente dele. E tenho certeza que o Senhor vai revelar ao seu coração verdadeiramente qual é o propósito, sabe, que o Senhor tem diante de tudo isso que você está passando, e confie nele. E confie nele da mesma forma como eu confiei. Entregue ao Senhor toda a sua vida, entregue ao Senhor o seu coração, entregue a ele tudo e deixe que no tempo dele ele vai fazer o trabalho. Amém? Eu quero orar agora. Se você tem alguma vida ou talvez a sua própria vida, apresente agora em oração ou a vida de alguém. Eu tenho certeza que Deus ele pode visitar nesse momento, tocar e curar. Deus, obrigado, Pai, por essa noite, por estarmos aqui. Já entoamos, Senhor, louvores, Senhor, dizendo que o Senhor é santo, 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 o Deus Todo-Poderoso. Já clamamos o nome de Jesus, chamando Jesus, Jesus. E aqui, Senhor, nós anunciamos o milagre que o Senhor realizou, Senhor, na minha vida, Senhor. Mas te peço agora, Senhor, em favor dos teus filhos, através do nome de Jesus, Senhor. Opera, Deus, milagres, cura, Senhor, restauração, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do Geucimar, Deus, aonde ele estiver, lá em Brasileia, Senhor. E toca, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, no intestino, Senhor, dele, Senhor. O Senhor pode realizar um milagre, se assim o Senhor desejar, da forma como o Senhor fez na minha vida. Mas o Senhor pode também ensiná-lo a passar por esse processo
da mesma forma como o Senhor me ensinou. O Senhor pode usar os médicos, Senhor, mas nós te pedimos, Senhor, realiza o teu milagre, Senhor. Abre, Deus, as portas, Senhor, que são necessárias, Senhor, mas que o teu filho possa estar, Senhor, diante de ti, confiando em ti. Abençoa, Senhor, a vida do Márcio, Senhor, também, Senhor. Senhor, o teu filho, Senhor, que tem vivido, Senhor, um tempo de um propósito, ó Deus, a qual ele, Deus, ele tem estado de pé, Senhor, ele tem permanecido contigo, ele tem buscado, Senhor, fazer a tua obra, Deus, com excelência, não de qualquer forma, não questionando ao Senhor, e o Senhor tem guardado a vida do Márcio, Senhor. Deus continua guardando, Senhor, vai tocando, Senhor, na sua coluna, Senhor, vai tocando em nome de Jesus, Senhor, em cada parte do seu corpo, Senhor, que o teu filho, ele sinta, Senhor, o amor que o Senhor tem por ele, Senhor, e que o Senhor tem colocado verdadeiros amigos, Senhor, ao lado dele, Senhor. Deus, para que ele saiba que o Senhor é Deus, e para que ele saiba, Senhor, que existem pessoas, Senhor, que oram, Senhor, e que clamam, Deus, pela restauração da vida do teu filho. Mas, Senhor, eu peço a ti, Senhor, que tu cubra a vida do Márcio, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ainda grandes coisas o Senhor fará, Senhor, na vida dele. Deus, quero te apresentar a vida de todos, Senhor, aqui, Senhor. A vida daqueles, Senhor, que estão sendo falados, Senhor, estão sendo, Deus, falados, Senhor, aqui nesse momento, lembrados, Senhor, neste momento. Abençoa, Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor. Deus, abre a porta onde é necessário ser aberta, mas fecha as portas que não são tuas. Senhor, mas realiza, Senhor, a tua boa obra e o teu milagre, Senhor, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado e poderoso é o nosso Deus. Já quero passar para minha irmã Carla para estar nos abençoando, em nome de Jesus, com a palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, poderoso, santo, forte, soberano, majestoso, que detém nas suas mãos o controle de todas as coisas. A Ele seja a glória e o louvor, porque para Ele são todas as coisas, né? Por Ele são todas as coisas. Então, que esse testemunho do Sender seja para a glória de Deus, como já vimos a glória de Deus se manifestando, que os lábios dele continuem se abrindo e testemunhando um Deus que se manifesta na vida pessoal de seus filhos de forma tão poderosa. Deus é bom e a sua misericórdia nos alcança a cada dia. Quero louvar a Deus porque aprove o Senhor me dar a oportunidade de estar aqui nessa noite para trazer a palavra do nosso Deus, a mensagem que já foi começada, dada, né, através da vida da Neiva, de uma adoração maravilhosa. É uma palavra cantada que muito já edificou o nosso coração. O Senhor já acrescentou a nossa fé com o testemunho do Sender, maravilhoso, nos anima de ouvir os grandes feitos do Senhor, nos anima, né? Nos incentiva a perseverar na fé, sabendo que Deus não faz acepção de pessoas, Ele trabalha na vida de cada um de uma forma diferenciada, mas ama a todos e a todos conduz à vitória. Quero louvar a Deus pela vida do seu Aparecido, do Gelsimar, do Márcio, da Neiva, dos irmãos que estão na live, porque eu estou no celular, eu não consigo alternar aqui ainda, não sou tão craque, mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, nessas lives especiais de aniversário, nosso coração enche de gratidão a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. São 13 anos de perseverança, são 13 anos de lutas também, para manter o ministério firmado na vontade de Deus, mas são 13 anos de muitas vitórias, de muitas sementes, e já temos visto abundante colheita por todos esses anos, e importa que a palavra do Senhor seja propagada, expandida, ministrada, para que o nome dele e a sua glória seja manifesta neste mundo através da vida das pessoas alcançadas. Então, esse ministério ele tem sido mantido a propósito do Senhor. Se não for ao Senhor, certamente cada um de nós já não teríamos suportado chegar até aqui.
13 anos é uma idade de adolescente, né? Mas para nós que vivenciamos todo esse tempo, sabemos que se não for o Senhor que nos ajudasse, que ajudasse a vida do nosso irmão, do Sender, para levar a cabo essa obra, certamente o projeto não existiria mais. Então, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Celebramos ao Senhor por esses 13 anos, pela obra do Senhor que tem se manifestado através do projeto. Amém? E nessa noite nós vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus que é viva, é eficaz, é poderosa, no Salmo 92, que foi uma palavra que eu guardei ao meu coração, e o Senhor me falava de um tempo, de um momento oportuno, onde Ele ia me levantar para entregar, e esse momento o Senhor me direcionou que era agora. Nós estamos aqui na sua gloriosa presença, e Deus quer falar aos nossos corações através dessa palavra. Salmo 92, nós vamos fazer a leitura do 12 ao 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus, e nós vamos conversar um pouco a respeito desses versículos lidos, e vocês viram que há promessas para o justo, mas eu quero trazer à memória, relembrar quem é o justo que a palavra de Deus fala aqui, para poder a gente entender o que Deus está falando nesses salmos, né? Quem é o justo? Vocês sabem que, por causa do pecado de Adão e Eva lá no Éden, o homem foi destituído da glória de Deus. Destituído. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, dos versículos 23 a 26, diz que todos, sem exceção nenhuma, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado de Adão e Eva trouxe consequências drásticas para toda a humanidade, isso vocês já sabem bem. Todas as consequências drásticas da sentença e do juízo de Deus sobre a terra e sobre a humanidade após o pecado do Éden, para mim, e creio que para todos, a pior é a destituição da glória de Deus do homem. Essa é a pior. Então, e o que é essa destituição, né? O que essa destituição significa para nós que lemos? Veja que destituição aqui, o que o Senhor quer dizer, significa que a glória de Deus, ela foi afastada do homem, ela foi retirada do homem, porque no início de tudo, o homem foi a criação mais excelente de Deus, ao ponto do Senhor dizer que ele é a coroa da criação de Deus. Ele foi criado para o louvor e para a glória de Deus. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, para manifestar a glória dele através de um relacionamento e de uma comunhão íntima com o Criador. E através dessa comunhão íntima, a glória de Deus estaria sendo comunicada, transferida ao homem através desse relacionamento íntimo. Ele seria afetado pela glória de Deus, trabalhado, cheio da glória de Deus, e assim manifestaria a glória do Senhor nessa terra. E Deus criou o homem para a sua glória e louvor, através desse relacionamento. Essa foi a grandiosa obra. Porém, o pecado da desobediência, praticado pelo próprio homem, né, por Adão e Eva, destituiu o homem dessa presença, dessa gloriosa presença de Deus na vida do homem. Então, a humanidade, ela herdou de Adão e Eva
uma degeneração, uma corrupção. A semelhança de Deus foi adulterada, foi manchada. Você imagine aí um quadro muito lindo aí, vamos ver um pintor famoso, eu não sou muito conhecida de artes, mas a gente ouve muito falar, né, em pintores famosos. Pense aí numa obra de arte original que é roubada e manchada com tinta, adulterada. Eu faço essa analogia para dizer para vocês que assim foi o plano original do homem, de Deus para o homem, né? O Senhor pintou a semelhança dele, projetou e manifestou através do homem e da mulher, e por causa da desobediência, ele cedeu à sede de Satanás, ali a semelhança de Deus foi corrompida, foi deteriorizada, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus, a sua glória, a sua presença. E por conta disso, a humanidade toda que veio após Adão e Eva, né, gerado por eles e preenchida a terra com essa descendência, eles foram degenerados. Entrou no homem a depravação, e através dessa depravação e dessa degeneração moral, o mundo se corrompeu, a humanidade se corrompeu de forma genérica. Então, em Romanos, capítulo 3, de 10 a 23, depois você pode conferir, está escrito que não há nenhum justo, por causa desse pecado de Adão, não há nenhum justo, nenhum sequer. No versículo 10 dessa referência de Romanos 3, você vai ler depois. A Bíblia fala que todos se desviaram de Deus, tornaram-se inúteis perante o nosso Criador. E a Bíblia fala ainda, no verso 12, que não há ninguém que faça o bem, não há ninguém capaz de fazer o bem diante do Senhor com a pureza para agradar ao próprio Deus. Nenhum sequer. E eu gosto muito das expressões, né, que o escritor enfatiza. Não há nenhum sequer. Todos perderam a glória de Deus. Então, apartados de Deus, diz a Bíblia, que não há ninguém que entenda Deus. Apartados de Deus, não há ninguém que entenda a sua justiça, não há ninguém que entenda o seu juízo, não há ninguém que busque a Deus, porque o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo próprio Deus, através do seu Espírito. Então, destituídos da presença de Deus, da glória de Deus, o homem, né, não pode conhecer a Deus, não pode entender Deus, por isso que o homem busca de diversas formas, antes de ter uma experiência com a salvação que há em Cristo, ele busca de diversas formas encontrar Deus e todas são inúteis, porque o único que nos reconcilia a Deus, que nos leva de volta para Deus é Jesus. Ele é o caminho que nos leva para Deus novamente. Então, no verso 20 de Romanos 3, está escrito que ninguém será declarado justo diante de Deus, ninguém, não é pela prática das boas obras. Muitas pessoas não se achegam a Deus através de Cristo e acham que vivem uma vida justa porque praticam boas obras, caridade, não cometem assassinatos, homicídios, né? Não cometem adultério, acham que se justificam pelas suas obras. Mas o Senhor diz que fora de Cristo não há nenhum justo, todos estão condenados à morte. No verso 20 de Romanos 3 está declarado que ninguém será declarado justo diante de Deus baseado na prática da lei, porque é impossível praticar a lei na sua plenitude, porque o homem não conseguiu, aprove Jesus vir e cumprir toda a lei para nos justificar diante de Deus. Então, nós através da consciência da lei, nós nos tornamos, sim, com entendimento consciente do pecado que há na desobediência, do pecado que há na transgressão à lei de Deus. Mas o próprio conhecimento da lei nos torna inútil para cumpri-la em todos os seus requisitos, por causa da nossa humanidade falha. E foi por isso que Jesus veio
para morrer na cruz e cumprir toda a lei e consumar toda a obra de expiação, de redenção do pecador que somos nós, para que nós possamos estar reconciliados com Deus novamente. Então, aprove a Deus manifestar a sua justiça, a justiça que provém de Deus, né, que independe da lei, e a justiça que independe da lei é a fé que nos justifica através de Jesus Cristo, né? Essa fé para todos os que creem. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que veio para nos perdoar de nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e receber esse presente maravilhoso que foi a oferta que ele fez de si mesmo, como cordeiro puro e imaculado, um inocente que se deu para morrer por nós, numa cruz, numa morte vergonhosa ali naquela cruz. Era uma sentença preparada para ladrões e salteadores. Jesus ali se deu para morrer, né, e derramar o seu sangue como sacrifício vivo, inocente, e derramar um sangue puro ali para verdadeiramente nos purificar de toda injustiça pela fé. Então, no verso 22, diz que a justiça de Deus revelada em Cristo, na sua morte redentora, que nos resgata da sentença de juízo final, de morte final, é mediante a fé que está em Cristo, e é para todos aqueles que nele creem. Que coisa linda isso, que presente maravilhoso, meus irmãos. No verso 23 de Romanos, capítulo 3, diz, pois todos pecaram, não há distinção, e foram destituídos da glória de Deus. Em Romanos 5:1 diz assim, ó, que justificados pela fé, temos paz com Deus. Diga aleluia aí. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor nos justificou pelo seu sangue, e muito mais ainda, que nos justificar diante de Deus, nos tornar justo, através dele, diante do Senhor, nós seremos salvos da ira de Deus, que é o dia do juízo final. Justificados e salvos da ira de Deus. Isso está em Romanos 5, nos versículos 9 e 18. Além de justificados, além do Senhor nos dar essa qualidade de justo, quando nós não merecíamos, o Senhor se fez injustiça por nós na cruz e nos tornou justo diante de Deus. E além disso, ele nos salvará da ira de Deus, o próprio Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Então, queridos, nós, o justo vive por essa fé. O justo vive por essa fé. Por quê? Porque com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa memória, nós cremos para a justiça de Deus. E com a nossa boca, nós confessamos diante dos homens, por onde quer que nós andemos, né, essa salvação que há em Cristo Jesus. Isso está em Romanos 10, 10. Então, nós somos declarados justos, queridos. Nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé que há em Cristo. E isso é para todos aqueles que creem, sem nenhuma distinção. E a todos, o quanto o recebeu, ele deu o poder de ser feitos filhos de Deus, filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, é para todos, é uma promessa para todos. Porém, só vai receber esse presente maravilhoso aquele que crê e abrir o seu coração para receber. Abrir a sua mente para compreender e receber na sua vontade, no seu coração, esse presente maravilhoso. Então, o justo é aquele que é justificado por Jesus, pelo seu sangue. Ninguém é justo por si mesmo. Ninguém é justo por si mesmo. Todos nós
somos falhos, limitados, passíveis de erro, nosso coração sem Deus é mau, é perverso. Quem nos torna bom é o Espírito de Deus que é derramado em nossos corações. Sem Deus, nós nos esforçamos para ser bom, porque a nossa natureza se inclina para a maldade. Mas o Senhor nos torna bom, porque Ele é bom e vive em nossos corações quando nós recebemos Jesus no nosso coração. Nós nos tornamos justos diante daquele que é justo e perfeito, reconciliados para um relacionamento pessoal com um Deus que é santo, perfeito, poderoso e que não há nele impureza nenhuma. Por isso que ele não se relaciona com o pecador, que não se redime, que está sujo pelo pecado, porque é o sangue de Jesus que nos limpa de toda a impureza, nos torna justos para ter essa comunhão perfeita com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Criador. Então, o homem, ao contrário de Deus, tem uma natureza imperfeita, profana, né? Mas quando ele recebe Jesus, ele se torna um pecador perdoado, limpo pelo sangue de Jesus, para ter comunhão com aquele que é puro e santo. Então, quem crer que Jesus morreu na cruz para nos justificar perante Deus se torna justo. E aí é o que o Salmo 92, a promessa do Salmo 92, que eu trouxe essa noite, é para o justo. Se você abriu seu coração, recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você se lavou nesse sangue pela fé, se arrependeu dos seus pecados, o Senhor te justificou, te tornou justo diante de Deus. E no Salmo 92 diz que esse justo, agora que nós vamos entrar, né, nos versículos aí que Deus me direcionou, está escrito que os justos serão plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios, nos átrios do nosso Deus. Então, esse justo será plantado na casa do Senhor. O que quer dizer plantado, essa metáfora, né? Plantado na casa do Senhor. Fala que o justo estará morando na presença de Deus. Olha que maravilha. A casa do Senhor fala de presença de Deus, né? E quando ele fala aqui que eles florescerão nos átrios do Senhor, o átrio, no antigo tabernáculo, no Antigo Testamento, era onde a presença de Deus se manifestava, era um local onde a presença de Deus se manifestava. E o átrio era a antessala do Santo dos Santos, e depois tinha o Santíssimo Lugar. O átrio era ali o pátio onde os adoradores se reuniam para adorar a Deus, porque só entrava no Santo dos Santos e no Santíssimo Lugar o sacerdote que Deus ali escolhia e habilitava para entrar. Então, quando o salmista fala que os justos serão plantados na casa do Senhor e florescerão nos seus átrios, como aplicar isso para nós, os crentes da nova aliança? Nós, além de frutificarmos e florescermos diante dos olhos dos homens, o Senhor nos dá acesso ao seu tabernáculo eterno, ao Santo dos Santos. Não existe mais separação, não precisamos mais de sacerdote humano, porque o sumo sacerdote Jesus se entregou na cruz, morreu, e com isso fez o véu que nos separava rasgar, e nós temos acesso ao santuário, além dos átrios do Senhor, onde nós podemos testemunhar com a nossa adoração os grandes feitos do Senhor, através de uma frutificação. Nós entraremos no secreto, no Santíssimo, onde lá nós estaremos diante do trono do próprio Deus, nós podemos entrar com confiança e sermos abençoados. A nossa frutificação, na verdade, no nosso caráter, na nossa transformação, é diante dos olhos do nosso Deus. Essa frutificação é no Santíssimo Lugar, é na presença do Senhor que nós vamos agradar ao Senhor, que vê essa transformação da nossa vida. Então, os justos, eles são plantados na presença do Senhor e florescerão nos seus átrios, como? Aqui o salmista iguala, né, como a palmeira, e crescerão como um cedro do Líbano.
Aí eu quero trazer essas duas promessas que o Salmo tem para os justos, né? A primeira promessa é que os justos florescerão. São duas promessas, né? Florescer e crescer. Florescer e crescer. Então, a primeira promessa é que os justos que estão plantados na presença de Deus florescerão como as palmeiras. E a segunda promessa é que eles crescerão como os cedros do Líbano. Como que é isso? Então, vamos comentar a primeira promessa. Como que eles florescerão como as palmeiras? A palavra de Deus diz que aquele que anda na presença do Senhor, justificado por Jesus, vai florescer para frutificar. Aí eu quero meditar um pouco sobre as palmeiras. As palmeiras, elas florescem, gente, numerosas vezes em abundância por todo o ano em todo, e em todas as estações, as palmeiras florescem abundantemente e dão fruto. Essa planta, ela não depende de estação favorável, ainda na sequidão, na secura do verão, do calor, ela floresce. Essa planta ainda na frieza do inverno, onde as chuvas batem com força, a neve, ela floresce. Essa planta ainda no outono, onde as folhas caem, geralmente a gente vê no outono uma estação onde as árvores ficam peladas, só o tronco. A Bíblia fala que a palmeira floresce. Então, independente das situações, o cristão, o crente que está plantado na presença do Senhor, ele dá flores e fruto em todas as estações. E o fruto fala de uma vida de prática e fé indesistível, sendo transformados pelas estações difíceis da vida sem desistir, dando testemunho da glória de Deus, independente das circunstâncias externas. Então, esse justo, ele é bem-aventurado por Deus, porque ele medita na lei de dia e de noite, como diz o Salmo 1, e porque ele está plantado junto às águas do ribeiro, pode vir a sequidão, as águas do ribeiro falam que esse justo é plantado nas águas do Espírito, regado pelas águas do Espírito. Pode vir a sequidão, pode vir a estação difícil que for, ele não seca, ele não se receia do calor, ele está ali firme. E no tempo certo, no momento certo da sua frutificação, ele floresce e faz acontecer o fruto depois. Então, as palmeiras, o Senhor usa para dizer que Deus tem promessa para você. Se você recebeu Jesus, o Senhor diz que você está plantado na presença dele e que se você ficar firme na fé, que ele mesmo faz aumentar pelo ouvido da sua palavra, você, independente das circunstâncias, você dará flores, você florescerá e frutificará para Deus. Então, queridos, as palmeiras florescem abundantemente, e isso não está ligado, viu, à prosperidade. Nem sempre essa frutificação, muitas pessoas, por causa da teoria da prosperidade, acham que o florescer e o frutificar de Deus está ligado à prosperidade material. Nem sempre, queridos. Na maioria das vezes, não. Porque o justo, né, passa por aflição, passa por adversidade, porque Jesus falou que passaríamos. Né? A presença de Deus manifesta no caráter, que é transformado dia após dia pela prática da palavra de Deus. Isso é frutificar. O Senhor dá abundância material, se Ele quiser, Ele dá. Ele é Deus, se Ele quiser glorificar o seu nome, Ele faz. Mas esse florescer, esse frutificar, fala da boa obra de Deus no caráter e na personalidade do homem, em todas as estações da sua vida. E aí eu quero passar para a segunda promessa, né? Porque o Senhor também compara o homem ao cedro do Líbano. Em relação a essa frutificação, o Senhor compara as palmeiras.
Mas em relação ao crescimento, o Senhor compara ao cedro do Líbano. E eu fui estudar um pouco sobre o cedro do Líbano e fiquei maravilhada, né? Porque eu entendi que muitos de nós quer, assim que chega para Jesus, ver pessoas ou ser como crentes fast foods, automático, de crescimento automático, de uma hora para outra. A gente já quer fazer muitas coisas, já quer ter experiência, ter crescimento, mas o Senhor que diz que o justo, em relação a esse crescimento, será como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. E o cedro do Líbano cresce devagar, viu, queridos? Ele cresce devagar até atingir 40 metros de altura. 40 metros. Nos primeiros 3 anos de vida, as suas raízes crescem até 1,5 metro para baixo. E de profundidade, enquanto a plantinha tem somente cerca de 5 centímetros para fora. Olha que curiosidade imensa. Então, somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. Então, o cristão tem promessa de crescimento, sim, pelo Senhor. Porém, a gente precisa ter calma. O crescimento é conforme a experiência do cedro, Deus nos mostra aqui. Há processos que são essenciais na vida da gente, principalmente em relação ao crescimento de suas raízes. Nós vimos aí a experiência do Sender, que eu acompanho desde o início do projeto, que foi quando nós nos conhecemos. Eu vejo um Sender muito mais transformado do que no começo. Um Sender muito mais amadurecido, quebrantado, mais humilde. Tudo. Eu consigo já vislumbrar na vida do meu irmão um Sender parecido com Jesus. Mas são 13 anos de processo. Somado à conversão, digamos que tem aí 20 anos de processo na vida dele. E garanto que se ele for testemunhar, ele vai dizer que ainda falta muito, não é? Então, as suas raízes, do cedro, ela se estende para baixo. Então, o foco do nosso crescimento deve estar em lançar as raízes. Muito mais do que evidências externas que nós queremos mostrar, nós devemos nos ocupar em aprofundar as nossas raízes para baixo. Porque ninguém vê esse crescimento, mas é o crescimento das raízes que vai dar suporte quando essa árvore ficar na altura planejada por Deus. Então, nós não devemos nos preocupar com o crescimento visível, não. Aos olhos dos homens, muitas vezes nós queremos ter frutos visíveis, nós queremos ministérios estabelecidos com poder, nós queremos alguma evidência externa que estão crescendo em Deus, mas a gente às vezes quer que as pessoas vejam, nos respaldem pelo que elas vejam. No entanto, como cedro, nós não devemos focar nas evidências externas, mas devemos nos ocupar em aprofundar nossas raízes. Veja que fazendo isso, através da oração, através da intimidade que a oração traz com Deus, do jejum que nos consagra, da leitura da palavra e sua aplicação prática, porque não adianta só guardar, só conhecer, só decorar, se aquilo não for aplicado na sua vida prática, o conhecimento de Deus. E é assim que Cristo vai sendo arraigado, enraizado no nosso coração, de forma que, pela fé, nós vamos nos alicerçando no seu conhecimento e no seu amor. Né? E aí a gente, quando começa essas raízes se estender, nós poderemos compreender com todos os santos, né, com a comunidade de crente, qual é a largura, a profundidade, a altura da vontade de Deus e do seu amor. Isso está em Efésios 3, dos versículos 17 a 18. Então, as raízes do cedro buscam águas profundas, que está nas profundezas da terra. O cedro, ele não depende de fatores externos. Ele precisa aprender
a aprofundar as raízes a fim de buscar o alimento, a provisão, mesmo em condições desfavoráveis. Mesmo quando há seca, quando há calor, quando há ausência de chuva. Ele estende as raízes no mais profundo e ele procura crescer as suas raízes para que esse raigar profundo dê estabilidade para ele quando ele atingir os 40 metros. Você imagina se ele não tivesse essas raízes profundas, quando ele chegasse na estatura planejada para ele, que é 40 metros, qualquer vento, qualquer intempérie do clima derrubaria essa grande árvore. E Deus nos compara ao cristão. Deus tem grandiosas coisas para fazer na sua vida, meu filho, minha filha, meus amigos que estão nessa live hoje. Ele quer te levar à altura da estatura de varão perfeito que há em Cristo. Mas essa altura, para chegar nesse patamar, nessa altitude de fé, de comunhão com Deus, é necessário raízes profundas. Porque se não for assim, a queda é fácil. Se não for assim, com a base bem fincada pelas raízes, facilmente desmorona pelas intempéries da vida, pelos ventos, pelas tempestades que a vida tem para nos experimentar nessa fé. E o que vai manter firme são as raízes. A botânica, eu trouxe essa curiosidade, que a botânica ensina que as raízes do cedro, ela se estende para as profundidades até encontrar o solo rochoso, até a rocha. Quando ele encontra uma rocha nas profundidades da terra, a raiz se abraça com a rocha, se enlaça com a rocha. E aqui eu quero trazer que Deus comunica, através dessa comparação, que o crente deve se enraizar em Cristo, de forma que o Senhor é a nossa rocha eterna, e nós devemos nos abraçar, nossas raízes devem se amarrar com Jesus, se enraigar com Jesus, para que nós possamos passar pelas adversidades da vida, de forma que nós não venhamos cair nem ruir, não sermos abalados. E assim nós cresceremos abraçados na rocha que é Jesus. É Jesus. Então, sabe que quando o justo, querido, começa a atingir essa altura, a frutificar para Deus, vocês acham que não vem as pedradas do inferno, do diabo, das pessoas que não conhece a Deus verdadeiramente, árvore frutífera e alta e frondosa leva pedrada, leva os efeitos de um clima de intempérie da vida. Vem ventania, meu querido, vem tempestade, vem enchente, mas o justo que é agarrado, firmado na rocha com suas raízes, vai chegando à altura de varão perfeito e sobrevivendo, inabalável. Ele pode até sofrer alguma coisa do desgaste da natureza, mas ele fica inabalável, ele não cai diante das adversidades. Então, aquele que o Senhor diz aqui, né, que é justo, plantado na casa do Senhor, crescerá como o cedro. Aleluia! Suas raízes não vai ser vista, viu, meu querido? Te garanto que nesses dias, eu vou usar o Sender aqui de novo, citar, que nesses dias que o Sender ficou dentro do hospital, invisível para a maioria dos atletas do Brasil, ninguém viu que o Senhor estava dando um crescimento extraordinário nas suas raízes. Extraordinário! Porque as pessoas querem ver coisas boas, elas não querem ver o sofrimento. Mas aquilo que é visível não importa, porque importa aquilo que não é visível, que não se pode ver com os olhos humanos. Aquilo que Deus está fazendo no mais profundo, no mais oculto das nossas vidas, para que Ele se torne, nós nos tornemos árvores, carvalhos de justiça, plantados na presença do nosso Criador, firmados na rocha eterna. É isso que o Senhor quer de nós. Então, eu concluo aqui essa palavra, dizendo que essas promessas para você nessa noite,
A primeira é que você receba o presente do Senhor, se torne um justo diante do Senhor, recebendo o presente da salvação, a redenção, o resgate que Deus faz através da sua morte na cruz. Se você crê e recebe esse sacrifício no seu coração, pela fé, você se torna justo diante de Deus, justificados pelo sangue de Jesus, justo diante do nosso Criador. Ele te planta na presença dele e vai te dar florescimento e frutificação nos atos, perante os adoradores, perante a sociedade, onde você quer, você será visto como árvore frutífera para o Senhor e para as pessoas, e te dá também crescimento como o cedro do Líbano, suas raízes crescerão, e na medida que elas crescem, elas fazem a base com crescimento, né, aparente, exterior, lento, mas um crescimento planejado para o Senhor, onde vai te levar às alturas, mas da forma de Deus, firmado na rocha, para o tempo que ele planejou para isso. Por isso, suporte os processos do crescimento, não procure as evidências, os holofotes, o respaldo que vem através da vista das pessoas, cumpra seus processos como o cedro do Líbano e floresça no seu caráter e na sua personalidade para o Senhor, que isso é agradável para Deus. Justificado mediante a fé, crescendo dia após dia, e frutificando para o Senhor, haverá o tempo sobre o modo oportuno, onde o Senhor te honrará e te fará acontecer os desejos do seu coração alinhado à vontade do Pai. Concluo aqui, fazendo menção ao projeto nesses 13 anos, né? O Senhor, eu quero falar um pouco desse projeto dado pelo Senhor, aplicando essa palavra, né? O Senhor deu um florescer de 13 anos para o projeto. Veio chuva, veio tempestade, veio evasão, veio abandono, veio traição, veio tanta coisa que é normal acompanhar o ministério. Mas o projeto floresce e frutifica, estação após estação, de tempos difíceis em tempos fáceis. O Senhor tem sustentado esse projeto que não é feito por uma só mão, ele é feito por várias mãos. E o Senhor tem sustentado, né? Porque aquele que colocou a mão no arado não deve olhar para trás. E até aqui nos ajudou o Senhor, a nossa liderança, a não olhar para trás. São 13 anos criando raízes, passando por um crescimento que muitas vezes não é visto e não é esperado, mas as raízes estão se aprofundando, sendo fincadas para a glória de Deus, para mais o tempo que o Senhor determinar. Esse projeto vai sobreviver aos intempéries e também às gloriosas promessas que Deus vai fazer através do projeto e da vida de todos aqueles que o Senhor levantou. Em nome de Jesus, eu me despeço, passo a palavra para o Sender, para ele orar conosco, agradecendo a oportunidade, dizendo que é uma honra muito grande. Me sinto, assim, lisonjeada de poder trazer a palavra nesses 13 anos e que os irmãos possam se sentir abençoados, porque essa é a palavra e as promessas para o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, Carla. Bênção de Deus. É uma palavra abençoada, maravilhosa, uma palavra que bom que nós temos agora aqui no Google Meets a opção de deixar essa palavra já gravada para que a gente possa utilizar e ouvir não só uma vez, porque uma palavra com muita base, sabe? Com muita propriedade, não só na questão dos salmos, mas também nas referências repassadas, e que nós possamos a cada dia buscar sermos justificados verdadeiramente, sabe, pelo Senhor, né? O Senhor é aquele que nos justifica, mas como bem disse a Carla, a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, Jesus, ele morreu naquela cruz para nos justificar, para nos fazer justos, né? Nós não merecíamos essa justiça, mas o amor de Deus, ele nos alcançou, e ao ponto de nos alcançou, nós somos tão constrangidos
diante de tantas promessas que o Senhor nos faz, como disse a Clara, a Carla, o justo é aquele que vai florescer, o justo é aquele que vai crescer, o justo é aquele que vai estar firmado, plantado no Senhor, é aquele que vai habitar na casa do Senhor. E com o decorrer dos anos, como bem disse a Carla, sabe, com o decorrer da caminhada, com o decorrer do processo, vai firmando raízes, vai amadurecendo, vai criando casca, vai se tornando mais forte. Não vai ser mais o vento, não vai ser mais a chuva, não vai ser mais a tempestade, sabe, que vai abalar a vida da fé desse justo, né? E tudo isso para anunciar que o Senhor é reto e que Ele é a nossa rocha e que Ele é a nossa justiça. Então, palavra abençoada, que possamos ter recebido, como eu recebi da parte de Deus, esta mensagem. Então, nós vamos orar e depois de orar, nós temos a oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor ele tocou ao seu coração. Deus, obrigado, Deus, por nos entregar essa palavra, Senhor. Já fomos ricamente abençoados, Senhor, através do louvor, e agora fomos edificados, Senhor, através da tua palavra, Senhor. E como é bom, Senhor, receber de ti, Senhor, o ensinamento, Senhor, da tua palavra, Senhor, mostrando, Senhor, aquele que já entregou a sua vida, de fato, ao Senhor Jesus, que ele é chamado de filho, como é dito no livro de João, no capítulo 1, verso 12. E ele é chamado também de justo, e o justo, como já foi bem mencionado, ele herda as promessas advindas do Senhor. E esse justo, ele tem um papel não só das promessas vindas do Senhor, mas de ser um instrumento de Deus na vida de outros, para que outros venham a conhecer e serem justificados por meio de Cristo. Então, Senhor, continua abençoando, Senhor, os teus filhos e filhas. Abençoa, Deus, este ministério, Senhor, para que ele permaneça firme, enraizado em Ti, Senhor, como cedro, Senhor. Fortalecido, Senhor, em Ti. Firmado, Senhor, com raízes, Senhor, profundas, Senhor. Maduro, Senhor, na fé, Senhor. E que possamos, ó Deus, avançar, Senhor, para alcançar a muitos, Senhor. Assim, Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se alguém quiser compartilhar algo, fique à vontade na presença do Senhor para externar e que o Senhor abençoe a nossa vida.